Somente em 2013, o governo federal reconheceu mais de 3.700 decretos de situação de emergência e estado de calamidade pública no país. O número é o maior de toda a história da Secretaria Nacional de Defesa Civil e representa uma média de 10 decretos reconhecidos por dia no país. Trata-se de um aumento acima de 180% se comparado a 10 anos atrás. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o professor de Direito Constitucional, Júlio Edstrom, e com o coordenador-geral de Monitoramento e Operações da Defesa Civil Nacional do Ministério da Integração Nacional, Marcos Suassuna. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir uma reportagem sobre esse assunto. O crescimento desordenado em locais de risco é evidente no país, mas a falta de fiscalização e a omissão do governo contribuem para aumentar os desastres que vêm provocando destruição, morte e deixando centenas de famílias desabrigadas. No Distrito Federal existem 23 áreas de risco ocupadas. A região serrana do Rio de Janeiro foi cenário de cenas horríveis de destruição durante as chuvas. Em uma dessas tragédias, um casal perdeu 2 filhos, um genro e 3 netos de uma vez só. A casa deles desabou e, para tentar amenizar a dor, entraram na justiça contra a Prefeitura de Petrópolis pedindo reparação por danos morais. Apesar da construção irregular e perigosa, a Prefeitura cobrava IPTU da residência da família. A primeira instância negou o pedido. Inconformado, o casal recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o TJ mandou o município pagar indenização de R$200 mil por danos morais e ainda mandou ressarcir o valor da casa destruída pela chuva. Por causa da cobrança da taxa, os magistrados afirmaram que a administração pública tinha conhecimento do perigo da edificação e não tomou providências. Bom, os desastres naturais, dependendo das suas características, das suas dimensões, recebem denominações diferentes. A gente poderia falar rapidamente sobre elas, só para posicionar o nosso telespectador? O Brasil ele adota uma codificação, o que chamamos de Codificação Brasileira de Desastres, ou COBRAD, né? A codificação que alterou a codificação anterior, ela veio vigente desde o ano de 2012, e lá tem toda a tipologia de desastres naturais, os desastres tecnológicos, dentre eles os movimentos de massa, secas, estiagens, dentre todos esses outros desastres. E aí entram as possibilidades de se decretar estado de emergência, de calamidade? São duas figuras típicas com relação ao desastre. Existem a situação de emergência, que quando a capacidade de resposta do ente federativo afetado por um desses tipos de desastre que eu comentei, ela é parcialmente afetada, ou então o estado de calamidade pública, que quando aquele ente ele compromete completamente sua capacidade de resposta e aí necessita necessariamente da atuação ou dos estados ou da União em resposta àquela ocorrência. Mudam os agentes que podem solicitar? Nessas situações, efetivamente, sim. O que acontece é que tanto o estado de emergência quanto de calamidade podem ser solicitados pelos prefeitos municipais ou, dependendo da extensão do desastre, podem também ser solicitados pelo governador de determinado estado-membro. E quem aprova? Quem aprova é o governo, com determinados critérios que são encaminhados para o governo federal, ele é reconhecido pelo governo federal para que possam ser feita a destinação de recursos. Agora, nós temos uma característica muito peculiar, que são, sempre como o nome já diz, exige uma certa urgência para a liberação de recursos. Como é que funciona isso no governo federal? Porque ao mesmo tempo que é necessário se sanar rapidamente o problema, fica difícil fazer um acompanhamento. Esse acompanhamento acontece após resolvido o problema. Acompanhamento que eu digo dos gastos necessários. Após a ocorrência de um desastre, o ente federativo, o município, ele pode solicitar o reconhecimento federal de situação de emergência e, tendo reconhecido sua situação de emergência reconhecida por parte do governo federal, ele pode vir a solicitar recursos para atender a população afetada por aquele desastre. Em geral, o reconhecimento federal ele ocorre de maneira bem célere. Isso principalmente depois de 2012, quando foi adotado um Sistema Integrado de Informação de Desastres, chamado S2ID. Então, todo o procedimento do reconhecimento federal, a documentação necessário, o reconhecimento federal é anexo a esse sistema, que é o sistema que eliminou a necessidade de papel
para o reconhecimento federal. Uhum. E desde 2012 ele atua e tem contribuído significativamente com a celeridade da resposta por parte do governo federal. Entendido o sistema, deixa eu pegar um pouquinho da parte prática. Doutor Júlio, não corre o risco da cidade, do município, já contar com esse dinheiro todo ano, como, por exemplo, a gente vê em locais que todos os anos acontece exatamente o mesmo tipo de problema. Tem a mesma seca, ou tem a mesma inundação, Isso aí você não pode provocar essa dependência do município? Infelizmente, é possível, uma vez que a legislação infraconstitucional, inclusive, ela aceita a ocorrência de calamidades que sejam sazonais. Então, nós temos notícias, né, que as secas ou inundações ocorrem periodicamente, é claro que em estações diferenciadas, mas que pode sim gerar essa necessidade. Mas isso é perfeitamente sanado na legislação, uma vez que o ente federado, município ou estado deve comprovar a situação, essa necessidade do recurso. Uhum. Porém, infelizmente, nós ainda somos um país que não investimos o que devemos em prevenção, o que poderia muitas vezes evitar certas situações que ocorrem anualmente no nosso estado. E o município pode responder por isso, por essa omissão? Em princípio, sim. Tal como foi mostrado na reportagem, o município muitas vezes ele é conivente. Então, uma área ocupada irregularmente, o município, quando cobra o IPTU, ele passa a ser conivente com aquela situação, uma vez em que, ao cobrar o tributo, ele reconhece a existência daquela residência. Logo, ele passa a ser conivente também com essa situação, ensejando, inclusive, responsabilidade civil por parte dele. Que possibilita, inclusive, compras sem licitação, né? Devido à urgência. Na verdade, o reconhecimento federal de situação de emergência, ele desencadeia, na verdade, uma série de outros órgãos vinculam suas ações ao reconhecimento federal de situação de emergência. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal utiliza o reconhecimento federal para a liberação do FGTS. Outros benefícios podem ser desencadeados por meio do reconhecimento federal, por exemplo, bolsa estiagem no caso da seca, e uma série de outros benefícios. A questão da licitação, não necessariamente você tem a liberação da licitação para determinadas ações de resposta à seca. Nós temos problemas na seca, por exemplo, que pode se esticar por vários e vários meses. Por quanto tempo pode-se manter um estado de emergência ou de calamidade? O decreto da situação de emergência ou estado de calamidade, ele tem uma validade por 180 dias. Então, se essa situação perdura por mais de 180 dias, o ente, ele renova seu decreto e se ele seguir necessitando do auxílio do governo federal, ele volta a solicitar o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade. Uhum. Um outro problema que a gente ouve falar é que muitas vezes essa verba destinada ao município não é utilizada aonde está o problema. Foi decretado calamidade. O dinheiro deveria ser usado ali naquele ponto, mas é utilizado em outros pontos na cidade que possam parecer tão importantes quanto para o administrador. Isso é frequente no país? Infelizmente, nós não temos um dado concreto, pelo menos da parte que eu tenha conhecimento, sobre essa questão. Mas é muito importante lembrar que, para que o município receba o recurso, ele tem que apresentar um plano de atividades que serão cumpridas. Uhum. E por estar utilizando recursos de ordem federal, ele também passa a ser fiscalizado tanto pela CGU quanto pelo TCU. O que pode, inclusive, levar a situações em que o administrador público pode ser responsabilizado pelo desvio da destinação do recurso, que seria para um desastre previamente notificado. Existem graus diferentes? Quando você fala, olha, calamidade, mas existe grau 1, 2, 3 ou todos caem na mesma... Não, são só esses dois graus, a situação de emergência ou o estado de calamidade pública. Efetivamente, o estado de calamidade, ele é uma situação mais agravada, mais grave do que a situação de emergência. Então, o comprometimento da capacidade de resposta daquele município é mais severamente afetado. Quer dizer, você também, junto a isso, tem a destinação de mais verbas, mais órgãos? Como foi bem falado aqui, na verdade, possivelmente, o ente, na hora que ele vai solicitar o recurso, dentro do plano de resposta que ele tem, os gastos dele vão ser certamente maiores, no caso de estado de calamidade. O que precisaria para que tivéssemos uma prevenção melhor?
para que não fosse necessário gastar essa verba toda e, pior do que isso, é perder vidas todos os anos em cima de problemas que são recorrentes. No caso de prevenção, a gente pode definir assim, mais ou menos duas grandes linhas de ação. Uma linha de ação é você ter intervenções estruturais, que são intervenções de engenharia, que visam, por exemplo, a estabilização de encostas, a construção de barragens que regularizam cheias. Então, essas são medidas de engenharia que podem minimizar a ocorrência dos desastres ou diminuir o risco que esses desastres ocorram. Além disso, vocês têm as medidas que a gente chama de não estruturais. Então, essas medidas não estruturais são, por exemplo, a regularização do uso do solo, você evitar que habitações sejam construídas em áreas de risco. Então, a combinação dessas duas medidas, desses dois grandes grupos de medidas, podem ser utilizados para reduzir o risco da ocorrência de desastres. O senhor teria os estados que mais solicitam essas situações? Olha, a região que, até pela densidade populacional, a região que tem o maior número de afetados, que é afetada com maior recorrência também, é a região sudeste, mas a região sul também é bastante frequente. Então, assim, mas foi comentado aqui também que a questão da seca, então a região da seca ela tem uma abrangência muito grande, o número de pessoas afetadas é muito grande, e isso é principalmente verdade na região nordeste, mas também na região sul tem bastante secas. A região norte, apesar da densidade populacional ser menor, várias populações são severamente atingidas, tanto pelas inundações quanto pelas secas, nos períodos de vazante, como é chamado. Então, assim, os desastres são bastante bem distribuídos no Brasil. Então. Certo. Nós vamos para uma pequena pausa nessa conversa e logo depois voltamos com o programa Fórum. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre estados de emergência, sobre calamidade pública. No início do programa eu havia trazido um número que 3.746 decretos de situação de emergência, estados de calamidade pública, foram reconhecidos pelo governo federal no ano de 2013. Esse número é muito alto? Esse número é bastante alto. E tem vários fatores que podem explicar esse número. Um deles é uma grande seca que vem afetando o Nordeste desde, na verdade, do ano de 2012. E que, se a gente for contabilizar, na verdade, é um grande desastre que resulta numa grande parcela desses reconhecimentos federais. Uma vez que, inclusive, esses decretos de situação de emergência eles têm uma validade, em 180 dias, novamente, eles devem ser renovados. Então, eventualmente, alguns municípios foram reconhecidos 2 vezes e são reconhecidos diversos municípios por conta de um evento. Além disso, eu acho que um outro fator que pode explicar esse grande número é a existência hoje de um sistema bastante ágil, informatizado, que é o S2ID, que é o Sistema Integrado de Informação de Desastre, que facilita bastante o município recorrer por auxílio frente ao governo federal. Os administradores aprenderam a utilizar essa ferramenta? Na verdade, sim. Eventualmente, municípios que eram afetados não sabiam nem da possibilidade de recorrer ao governo federal, e um trabalho feito junto aos municípios pode fazer com que eles saibam que é possível solicitar auxílio por parte do governo também. Quer dizer, nós tivemos um aumento não só, eu pensava que estaria relacionado a mudanças climáticas, mas, na verdade, são mudanças administrativas, né? Então, o número só tende a aumentar, né? Eu, particularmente, concordo em parte com o doutor, até por uma proposição anterior dele, que é a falta de investimentos estruturais que nós temos em diversos estados, em diversas localidades. Porque se nós já temos os eventos que são sazonais, são necessários investimentos para que não ocorram. Então, por exemplo, a seca no Nordeste, nós não teríamos tempo aqui para discutir desse evento que é secular. Estará lá em 2015. Estará lá em 2015. Então, forma de solucionar. É claro que o trabalho da Secretaria é exemplar e os números comprovam isso. Mas é necessário que, dentro dessa numeração, tenha-se previsões de, pelo menos, que sejam atenuados esses problemas com obras estruturais, como bem colocou o doutor. Existe um efeito retroativo quando é feita uma solicitação em 2013, observado se foi feito também em 2012, 2011, enfim, se isso vem acontecendo ano após ano no mesmo local, sem nenhuma ação para modificar essa situação? Na verdade, isso é observado, municípios que recorrentemente
solicitam auxílio e a gente observa que eles não acabam não investindo em prevenção, como o senhor bem comentou. Uhum. Eventualmente, esses municípios podem ser cobrados, mas é uma cobrança que ocorre de modo administrativo, politicamente, frente ao município. São cobradas ações ações preventivas sejam realizadas naquele município para que esse evento não volte a ocorrer. Porque, caso contrário, você estaria também punindo a população, né? Que não tem nada a ver com isso. Sim, e aí sim, voltando a uma pergunta anterior, que seria uma regularidade desses recursos já contabilizado previamente ao município, o que seria eventual e uma necessidade de solidariedade por parte da federação, passa a ser um recurso já contabilizado para uma época determinada do ano, o que infelizmente é inadmissível, até para que o trabalho da secretaria tenha resultado efetivo. É significativo a existência de fraude de pessoas solicitando sem que haja realmente a necessidade? Não sei nem se isso configuraria fraude, mas uma tentativa de obter recursos onde não haveria a necessidade da presença do Estado? Eventualmente, isso pode acabar acontecendo. A secretaria ela tem um determinado controle sobre esses eventuais desvios. Por exemplo, desse número que foi mencionado, alguns decretos deles não foram efetivamente reconhecidos. Então, assim, a gente tem alguns filtros para evitar que essas fraudes ocorram. Agora, eventualmente, isso pode acontecer, justamente pelo fato de o município ele tem a fé pública. Se ele declara que ele está passando por aquela situação, a gente fica com restrições na hora de discordar do município. Então, ele tem a fé pública. Então, mas desvios podem acontecer, mas a gente tenta, na medida do possível, evitar que isso ocorra. Na reportagem do início do programa, nós falávamos também de uma solicitação de indenização. Quem deve pagar a indenização num caso como esse, em que desastres naturais ocorrem frequentemente? Nesse caso, nós estaríamos entrando para a seara da responsabilidade civil. Isso vai depender sobre qual ente federado recai essa responsabilidade. Se estamos falando de uma residência onde está sendo cobrado IPTU, tal como foi demonstrado na reportagem, logicamente sobre o município. Se for alguma área de responsabilidade do Estado membro, ou eventualmente, se for alguma área ou alguma ação que enseje responsabilidade por parte da União, a própria União. Então, o ente federado que ensejar essa responsabilidade é que receberá a conta dessa ação ou da omissão. A solicitação é sempre feita pelo município? Via de regra, a solicitação é feita pelo município diretamente ao governo federal. Mas existem casos em que o Estado, isso foi o caso que ocorreu bastante, por diversas vezes com relação à seca, em que o Estado lista aqueles municípios afetados, e isso é o que a gente dá o nome de procedimento sumário. O Estado lista todos aqueles municípios e até por uma questão de economia processual, todos eles são reconhecidos em apenas um ato do governo federal. Entendi. Isso se baseando nas solicitações anteriores? Isso se baseando na informação que o Estado fornece para nós, de que aqueles municípios são efetivamente atingidos por aquele evento. No caso do estado de emergência, de calamidade, é analisado se o município tem mecanismos, tem pessoal ou mesmo tem verba para poder sanar aquele problema sem precisar da intervenção do Estado? A atuação do governo federal nos desastres, ela sempre tem um caráter complementar. Os municípios eles são responsáveis pela primeira resposta com relação ao desastre. O Estado assume em seguida, tendo sido superada a capacidade de resposta do município, o governo federal ele entra apenas para complementar a resposta que foi feita. O governo federal ele também estimula que aqueles municípios que são frequentemente afetados, eles fortaleçam sua capacidade. Então, a gente tem ações específicas dentro da Defesa Civil Nacional, de modo a estruturar as defesas civis municipais, para que isso seja fortalecido, para que eles tenham necessidade cada vez menor de recorrer ao governo federal para solicitar apoio, que eles possam agir com as próprias pernas. É feito um acompanhamento depois de passado o problema? De treinamento, de pessoal, orientação, ou o Estado se recolhe e passa a ser um problema do município novamente? Não, esse acompanhamento é contínuo. Isso fica bastante claro com as ações que são feitas na região serrana, que a gente tem um acompanhamento contínuo na região, a gente segue sempre com capacitações, com oficinas, com exercícios simulados. Na região sul, por exemplo, do Vale do Itajaí, que é uma região bastante afetada também por desastres, esses acompanhamentos são bastante frequentes, esses exercícios simulados são realizados ano a ano,
Então, essas redes que se formam com o governo federal e os governos municipais, elas perduram para sempre. Essa conta que muitas vezes é alta, é cobrada depois do município? Se não é, na sua opinião, deveria ser? Bom, atualmente não é cobrada do município, porque se refere a um princípio da solidariedade dentro da Federação Brasileira. Particularmente, dentro da segunda parte da pergunta, acredito que nós deveríamos ter mecanismos legislativos para que aqueles municípios que reiteradamente não investem, ou o Estado que reiteradamente não investe em ações de prevenção ou ações estruturais, respondam por essa ação, por esta omissão, uma vez que, como já foi colocado, são problemas sazonais. Então, é particularmente inadmissível que nós tenhamos municípios que não tenham água. Por quê? Porque esses municípios, periodicamente, passam por o mesmo problema. Já que eles recebem recursos provenientes tanto dos estados quanto da União, deveríamos ter mecanismos legislativos, leis efetivas, que obrigassem a criação dessas obras estruturais que evitassem que a população em si sofresse com essas agruras. Doutor Marcos, o senhor disse que é função do Estado complementar um trabalho que já está sendo feito no município quando tem alguma dessas situações. Esse pessoal, esse material todo, porque também tem material humano ou não, ele fica obsoleto na parte do ano em que não é utilizado para as calamidades? Na verdade, existe essa equipe que trabalha nos estados, frequentemente ela é solicitada a agir, inclusive, em outros estados. Então, por exemplo, a gente tem um grupo de apoio a desastres, que é um grupo que é formado, chamado GAID, né? Que é um grupo que é formado por agentes de defesa civil do Brasil inteiro, que eventualmente, em uma situação de emergência que ocorra num estado, em uma determinada região, eles podem ser deslocados de uma região para outra para atuar. Então, eles têm essa também capacidade de trabalhar em um apoio. Além disso, não é porque não está ocorrendo desastre numa determinada região que aquele pessoal fica sem trabalhar. Durante todo o período em que, digamos assim, de maior calmaria, tem as ações de preparação que são necessárias, as ações estruturantes que esse pessoal deve realizar, as ações de prevenção. Então, não há que se falar que essa equipe fica obsoleta ou sem muitas atividades. O senhor comentou que os desastres naturais ocorrem no país inteiro. Ocorrem também no ano inteiro ou tem uma época que é mais preocupante? Na verdade, eles são distribuídos, diferentes desastres são distribuídos mais ou menos pelo ano inteiro. O primeiro semestre, geralmente, as inundações acometem a região norte. Entre os meses de fevereiro até abril, junho. Na região sudeste, principalmente os meses do final do ano, de novembro, dezembro, mas principalmente dezembro e janeiro, são bastante vulneráveis a eventos extremos. A região sul é mais homogênea, né? E a região nordeste também, durante o período do meio do ano, ela também é bastante afetada. Então, se existe uma destruição, existe mais ou menos aqui uma constância de desastre no Brasil ao longo do ano, apesar de terem momentos mais tranquilos, eventualmente. Bom, gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores. O programa de hoje vai ficando por aqui. Nós conversamos com o professor de Direito Constitucional, Júlio Edstrom, e com o coordenador-geral de Monitoramento e Operações da Defesa Civil Nacional do Ministério da Integração Nacional, Marcos Suassuna. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E pode enviar também sua sugestão para o programa. E-mail fórum@stf.jus.br. Até a próxima semana com mais uma edição do Fórum para você.